Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos juntos, como sempre, como nunca. Na hora crítica, adoro esse ditado, essa variação do ditado. Na hora crítica, quando estamos com a crise na nossa frente, um dito popular que espelha a nossa sensação é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quantas vezes não sentimos isso diante das alternativas eleitorais, diante das alternativas religiosas, diante das alternativas das notícias, dos partidos, dos times, praticamente de todas as instituições humanas. Quem é lúcido, quem não está envenenado de fanatismo, sabe. Nenhuma das instituições humanas merece a nossa idolatria. A nossa vida, acima de tudo, não merece essa paralisia da idolatria. Movimento e não paralisia. Paralisia é doença, paralisia é dor, paralisia é crise. Fundamental nos colocarmos em movimento. Movimento é saúde, movimento é aprendizado, movimento é cura. Movimento é vida. Caminho, verdade e vida. Muito bem. Hoje viemos pensar sobre a questão do tempo. Todo educador, toda pessoa que contempla um caminho, precisa, como o Antigo Testamento nos ressalta, perceber os tempos dos seres, os tempos dos processos. Há tempos de plantar e tempos de colher, tempos de avanços, tempos de paradas. Há tempo para tudo, e quando se trabalha em equipe, numa família, no trabalho, no aprendizado, na vida, e sempre se trabalha em equipe, ainda um homem numa ilha já seria ele o anjo da guarda e os protetores. Precisamos respeitar o tempo de cada um, e os nossos anjos da guarda devem ser os mais necessitados dessa compreensão dos tempos. A partir do ponto de vista espiritual e com uma elevação maior, caracterizada por essa disposição em nos servir, eles devem se impressionar muito com o nosso ritmo lento. Nós somos lentos. Por sermos lentos é que estamos nessa última parte da transição planetária. Somos a turma de recuperação. Os rápidos aprenderam. Os rápidos já estão de férias. Os rápidos já foram promovidos. Se nós estamos na classe de recuperação, é porque somos lentos. Não lentíssimos, ainda bem. Porque os lentíssimos das turmas na escola nem pegavam a recuperação. Então somos lentos, mas não lentíssimos. Somos lentos, mas não rápidos. Estamos no meio do caminho. E para nós que estamos nessa fronteira entre a paralisia e o movimento, entre a doença e a cura, entre a ignorância e o aprendizado,
precisamos nos perceber. Precisamos perceber que nós temos um homem velho e um homem novo, como diz Paulo de Tarso. Um velho proceder agarrado a crenças ultrapassadas e um novo proceder livre dessas amarras antigas. A cada movimento, a cada situação, perceba que a cada situação o homem velho nos chama a repetir, a repetir, a repetir, a nos condenar a novos e novos e novos velhos sofrimentos. O homem novo não. O homem novo questiona as nossas crenças, nos estimula a superá-las e a avançar. A recomendação de Jesus de hoje, do Sermão do Monte, porque os nossos encontros essenciais com Jesus pegam nesse momento o Sermão do Monte. A nossa programação é depois do Sermão do Monte. Avançarmos para o maior mandamento e depois do maior mandamento avançarmos para a ativação, versículo a versículo, dessa ferramenta sublime que Jesus deixou para a humanidade, chamada Pai Nosso. Agora, estamos lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 25 e 26, o chamado Sermão do Monte. Nos versículos de hoje, Jesus nos diz assim: reconcilia-te já com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Se vocês ouviram com atenção, a questão do tempo, a questão da prioridade, a questão da lucidez no tempo, é o tema de Jesus nesse aconselhamento. É o único momento do Evangelho em que Jesus encarece urgência, nos estimula a agirmos já, enquanto estamos a caminho com o nosso adversário. Porque se não o fizermos, não sairemos das cadeias até que tenhamos reparado integralmente nossos erros. Não é interessante isso? Especialmente para os religiosos, para nós os religiosos, essa passagem é fantástica. Porque 2 versículos antes, Jesus fala do momento em que trazemos nossa oferta ao altar. Se ali nos lembrarmos de que temos um irmão que tem alguma coisa contra nós, aí sim, deixemos a oferta no altar e reconciliemos-nos já com o nosso adversário. Como fica claro nessa passagem qual é a urgência, qual é o ato mais necessário? É o rito religioso? O rito religioso, simbolizado com a oferta no altar, fica em segundo plano na orientação de Jesus do que o ato da reconciliação com o adversário. Se nós estivermos indo até nossa casa de oração praticar algum rito religioso,
mas no caminho lembrarmos de uma lacuna, lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, deixemos nossa oferta no altar. Deixemos os ritos religiosos, as obrigações institucionais em segundo plano e vamos nos reconciliar já. Sermos cristãos já, na prática, urgentemente. Não é interessante essa lucidez de qual é o ato virtuoso por excelência? O ato virtuoso não são os ritos religiosos propostos pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. O ato religioso por excelência é a reconciliação, é o perdão, é a revisão, é o aprendizado, é a cura. Que lição urgente para esses nossos tempos. E por que é tão importante essa religação daquilo que está rompido, daquilo que está distanciado? Porque quando fazemos mal a alguém, quando alguém tem alguma coisa contra nós, o tempo corre contra nós. Aquele que deixa uma desavença, uma mágoa passar, sem atuar para o perdão, sem atuar para a reconciliação, ele permite, ele obriga, ele induz essa mágoa a se enraizar, a se infiltrar, de forma que quanto mais passa o tempo, mais difícil fica a situação. O senso comum fala alguma coisa assim: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Não é verdade? E não é precioso isso? Quando nós erramos, nós tendemos a diminuir a importância do nosso erro, falando, quem sabe a pessoa nem notou. Com o tempo todo mundo esquece. Não é preciso pedir perdão, não é preciso oferecer serviços para reparar nossos erros. Isso é acomodação, isso é o homem velho, é a irresponsabilidade no sentido de não querer responder pelos nossos atos. Pois Jesus nos fala aqui como isso é contraproducente, como isso é escravizador, mais precisamente como isso é aprisionador. Na linguagem de Jesus, se nós não reconciliarmos-nos com o inimigo, os problemas se enraizam e ficam mais difíceis de arrancar. E ele diz assim: reconcilia-te já com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário, que o inimigo, te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Precisamos demais dessa urgência. Urgência que, aliás, casa fabulosamente com a questão 919 de O Livro dos Espíritos, na qual nos é lembrado, na qual Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz de nos promovermos e resistirmos aos problemas da vida.
Minha resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E quando Kardec, na complementação dessa pergunta, pede uma receita, obtém essa receita da parte de Santo Agostinho. E Santo Agostinho nos traz a questão do tempo. Porque sim, as EQMs, os relatos dos espíritos, EQMs são experiências de quase morte. As pessoas que voltam de um coma, que voltam de uma experiência de quase morte, que acordam depois de perder os sentidos num acidente, num coma especialmente, elas dizem que está relacionada à morte ou à quase morte essa revisão dos fatos mais importantes da nossa vida. Nós também sabemos que nas datas importantes, como por exemplo passagem de ano ou aniversários, muitos de nós passamos em revista o nosso último ano, mas a verdade é que, pelo que a gente já falou, ou seja, que quem erra tende a diminuir e a esquecer dos seus erros exatamente para fugir à responsabilidade. Por causa disso, nessas datas anuais, quando a gente busca fazer uma avaliação do nosso período, a gente já não lembra de fatos objetivos, de erros concretos. A maioria de nós tende a fazer algo como: Deus me perdoe se eu errei. É até patético isso. Como assim passar um ano sem ter errado? E mais patético ainda, como assim pedir desculpas se a gente já não lembra nem pelo quê? Pedir desculpas sem aprender. Pedir desculpas sem aprender é nos destinar a repetir o erro. Como pedir desculpas de alguma coisa que a nossa irresponsabilidade destina à repetição? Não há como, meus amigos. A revisão anual dos nossos atos, ela é vazia, ela é inócua. Santo Agostinho, na questão 919, na sua receita de autoconhecimento, passa a todos nós a sugestão extremamente útil de fazer essa revisão todos os dias. Passar em revista todos os dias e nos questionar se fizemos todo o bem que podíamos, se fizemos mal a alguém. Jesus nos aconselha o mesmo nessa passagem que nós estudamos hoje. Reconciliemo-nos já com o adversário. Porque imagino eu que Santo Agostinho, depois de algum tempo de prática de revisão diária do seu dia, certamente adquiriu a capacidade de se rever logo depois de cada ato. Fez alguma coisa, passa em revisão o seu ato e se questiona: esse ato prejudicou alguém? Esse ato poderia ter sido feito de uma maneira melhor? Aprende, se prejudica alguém, reconcilia-se já com o adversário. E digo mais, depois de algum tempo dessa prática, não apenas Santo Agostinho certamente fazia isso após cada ato seu, mas antes de cada ato, fazia-se as mesmas perguntas. Será que isso que eu pretendo fazer vai prejudicar alguém? Será que proporcionará todo o bem que eu poderia fazer com uma decisão nesse momento? Vejam que progresso enorme traz a revisão urgente. Aprendamos com isso, meus amigos, minhas amigas.
Nós que não temos tempo a perder. Os Espíritos falam que, conforme nossas decisões agora, iremos para um mundo de regeneração ou voltaremos para outro mundo de expiação e provas, o estágio em que a Terra ainda está, só que num momento ainda mais atrasado do que a Terra apresenta hoje. Então, assim como realmente uma turma de recuperação perante as suas últimas provas, das suas decisões, imaginem, meus amigos, a classe que está a momentos da prova de final de ano, da última prova, da prova de recuperação, conforme as suas decisões que ele tomar naqueles dias antes da prova, ele pode se autodestinar a perder um ano inteiro repetindo lições, ou a ser promovido, ganhar um ano inteiro, uma era inteira, recebendo novos desafios. É exatamente esse momento que nós estamos. Ganharemos eras, quem sabe séculos, como foi o caso dos povos de outros planetas que vieram povoar a Terra exatamente porque eram repetentes em outros planetas, em outras humanidades, e foram remetidos para a Terra. Nunca intrigou você como é que a civilização egípcia, tão fulgurante de conhecimentos arquitetônicos, religiosos, espirituais, tenha simplesmente desaparecido? O que aconteceu foi claro. Era uma turma relativamente avançada entre os repetentes. Sim, os egípcios eram repetentes de outras humanidades que foram enviados para a Terra, mas que depois de alguns séculos, depois de talvez 1 ou 2 milênios, já foi capaz de fazer o seu retorno ao seu planeta de origem por ter aproveitado melhor essa vinda à Terra. Aí você tem uma ideia da grandeza dos atrasos e dos adiantos que podem advir da nossa decisão de agora. Se nós agora nos dedicarmos não ao estudo livresco, não a decorar capítulos e versículos, mas à ação concreta, por isso nós chamamos a nossa prática de segunda a sábado de oração-ação, às 18 horas, todos os dias. Quem não conhece é nosso convidado. De oração-ação, nós precisamos sintonia e prática. Sintonia para permitir a inspiração dos amigos espirituais e prática para botarmos em xeque nossos reais aprendizados. Antes das provas que definirão os próximos vários séculos da nossa vida, precisamos urgentemente avaliar, testar, confrontar os aprendizados que nós supomos ter na prática. Na prática. Desenvolva já, de acordo com seus talentos, de acordo com a sua lucidez, de acordo com a sua coragem, de acordo com a sua profissão, de acordo com o meio que você tiver, mas já. Reconcilie-se já com seu adversário. Desenterre seus talentos, movimente e multiplique. Num trabalho social, sempre há espaços para alguma forma de trabalho que corresponde ao seu talento. Se você toca violão, faça um trabalho de música. Se você conserta equipamentos eletrônicos,
Coloque seu serviço à disposição. Se você sabe, tem paciência para apoiar e fazer o trabalho de reforço escolar, se você sabe cozinhar, se você sabe lavar uma louça, se você sabe lavar um banheiro, varrer um chão, falar, ensinar, carregar pesos de um lado para o outro, não interessa o que você saiba fazer, movimente-se, não aceite mais a paralisia. Porque quem ficar paralítico agora se prenderá e dessa prisão não sairá, segundo Jesus, até pagar o último centavo do que deve. Não, ao invés disso, desafiemos o que supomos já ter aprendido. Desafiemos a nossa sensibilidade, a nossa caridade, a nossa solidariedade a ser prática, a ser efetiva, 1000 vezes a solidariedade simples que se pratica do que a solidariedade pretensiosa que não se realiza. É já o nosso aprendizado. É urgente a necessidade da prática. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, a prática tão antiga e tão atual do louvor, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Não podem ser mais claras as lições do Mestre, nem mais convergentes, por meio de Santo Agostinho, por meio dessa passagem do Sermão do Monte, por meio da parábola dos talentos. Tudo converge para o mesmo momento. É urgente praticar Jesus Cristo. Chega de nos dizermos discípulos e negarmos o Mestre, como Simão Pedro negou. Se nós o negamos recentemente, façamos como Simão Pedro e trabalhemos para a divulgação de Jesus. Não basta sermos discípulos e trairmos, como traiu o Mestre Judas Iscariotes, que depois, desertando da vida, complicou demais a sua reconciliação, a sua reparação, a sua elevação espiritual e precisou de muito tempo para a sua ascensão, já na figura e no corpo de Joana d'Arc, para ser ele mesmo incompreendido, ele mesmo traído pela igreja que depois o iria canonizar, a Santa Joana d'Arc. Mas a Santa Joana d'Arc foi assassinada, caluniada e traída pela própria igreja. Mas vejam quanto tempo depois ocorreu a reconciliação de Judas Iscariotes. No livro Paulo e Estevão você vai ver que Simão Pedro promoveu a reconciliação imediata, coordenando a Casa do Caminho, um grande trabalho de caridade na periferia de Jerusalém. São essas as alternativas concretas. Seremos Simão Pedro, que reconhece o seu erro, mas faz do seu erro um acerto, um aprendizado, ou seremos Judas Iscariotes, que dramatiza, aumenta, aprofunda o seu erro e prolonga por séculos o movimento da reconciliação.
O conselho de hoje, repetimos ainda uma vez, é a urgência. Reconciliemo-nos já com o nosso adversário. Atendamos já todos os necessitados que aparecerem na nossa frente. Demos de comer, de beber, visitemos no hospital, na cadeia, todos os pequeninos, porque a cada vez que ajudarmos um dos pequeninos do mundo, será a Jesus Cristo que estaremos ajudando. Os evangelhos são uma poesia. Cabe a nós admirar a beleza, mas admirar já não é suficiente. O momento, tenhamos certeza, é da prática. Que assim seja, muito bom. A nossa proposta desse curso, Encontros Essenciais com Jesus, é, nessa primeira meia hora, fazermos essa motivação mútua de vocês e minha, em direção, para nos colocarmos em direção de Jesus. Não há seguidor se ele não seguir. Seguidor de boca não existe. E imediatamente nos dispondo, como dando uma resposta da nossa real boa vontade, lucidez e coragem para seguir Jesus, o momento seguinte a essa meia hora de estimulação mútua é a prática do serviço. É o que vamos fazer agora. Imaginemos a humanidade da Terra como pontinhos escuros sobre a crosta do planeta. Escuros não porque sejam maus, escuros porque estejam paralisados. Iluminemos cada um desses pontos escuros. Com a luz que vem do alto, sejamos transmissores, entregadores dessa luz a todos esses pontinhos escuros. Que hoje, que agora estão paralisados. E que essa luz que vem do alto e que nós fazemos chegar a cada um como espelhos que refletem essa luz e espalham por toda parte, que a nossa reflexão chegue a cada um dos pontos escuros do planeta, dos paralíticos, dos paralisados, dos acomodados, que enfim somos nós mesmos, para que eles se movimentem, para que eles se realizem, para que eles ajam concretamente dentro das suas possibilidades, mas ajam a partir de já, concretamente, na prática da fraternidade, do serviço, da compaixão, do amor. Imaginemos essa luz que temos agora, saindo do nosso coração em boa vontade, se unindo às luzes dos corações uns dos outros, numa grande corrente, numa grande corda de luz, e essa corda indo ao alto e sendo iluminada pelo amor de Deus, pelo amor dos seus servidores, se espalhando, brotando, inundando a terra toda, atuando, ativando, iluminando cada ponto escuro para tornar-se como quem aproxima uma chama e faz do pavio escuro, do pavio preto, uma luz fulgurante, que ilumina fracamente, não importa, mas ilumina o seu entorno. Que a Terra, pontilhada de 8 bilhões de
escuridões, seja iluminada uns na vela dos outros e se torne uma terra de luz com 8 bilhões de velas. Velas de serviço, velas de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de amor. Visualizemos a terra toda dourada, iluminada de velas mutuamente acendidas, mutuamente alimentadas da boa vontade, da lucidez e do amor. Graças a Deus. Muito bom que essa imagem da Terra iluminada por bilhões de velas ilumine e oriente as nossas vidas como um farol numa noite escura e tempestuosa, onde já pensávamos naufragar, mas que com essa visão do farol, do amor, destinemo-nos a encontrar terra firme, a terra firme da reconciliação, a terra firme da reparação, a terra firme do perdão, a terra firme de Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito legal, Rosana. Rosana Gomes, nossa grande amiga. Muito bom ter você aqui novamente, Rosana. Seja muito bem-vinda. Ela diz assim: reconciliar quando ainda se caminha com o inimigo, difícil demais. Quando o mal vem do outro, quando é você o prejudicado, nem sempre ele estará na mesma sintonia. E nessa situação, amigo, como agir? Mudar a energia? Deixa eu ver aqui, continuando. Direcionada ao menos a nossa? Exatamente, Rosana. Sua intuição foi perfeita. Façamos nós, sejamos nós aqueles que se desprendem, porque o perdão é uma chave que liberta a nossa algema da mágoa e da culpa. Peçamos perdão, ofereçamos perdão, mas se não encontramos eco na outra pessoa, ou se já não é mais possível fazer a reconciliação, saber de sua resposta clara pela pessoa já ter falecido, por já não estar mais nas nossas relações, peçamos perdão mesmo assim e movimentemos nossa boa vontade em serviço, em prática com outras pessoas. Se você praticou um aborto e obviamente não tem mais possibilidade de fisicamente fazer a reconciliação, reconcilie-se no seu coração, faça orações sistemáticas por aquele que não pôde vir à vida e pratique o amor com outras crianças. Se você precisar reconciliar-se com uma avó, com uma mãe, que você não teve a responsabilidade de se reconciliar ainda em vida, faça orações, emita sua luz para ela, mas faça isso não apenas pela oração, mas pela prática fraterna. Não se gera mais luz do que a prática fraterna. A melhor oração que tem é fazer o bem. É maravilhoso que a gente possa fazer isso, independente dos outros. Nosso perdão não depende da compreensão do outro. Nosso perdão não depende do perdão do outro. Avancemos tudo o que pudermos no perdão e na reconciliação já, independente de qualquer outra condição. Não é? Vamos ver quem mais coloca alguma coisa. Muito boa tarde, Maria José, André Salvatore, Diana Costa, Sayonara Angélica, Anne Lix. Nossas grandes amigas, companheiras de aprendizado conjunto. Rosana Gomes, Sônia Lopes, Sayonara Angélica.
Sayonara nos diz assim: minha mãe, quando nós irmãos brigávamos, ela mandava parar a briga e se abraçar. O que acha disso? O gesto concreto ele é muito significativo, mas ele não pode ser apenas exterior. Na escola, os orientadores educacionais, os inspetores de alunos de antigamente, na hora do recreio, quando viam duas crianças brigando, eles colocavam uma na frente da outra, mandavam dar as mãos e pedir desculpas. Mas quando essa desculpa vem apenas da boca para fora, ela tem pouco valor. Precisa ser uma reconciliação prática. Foi a fala que nós tivemos até agora. Que o movimento surja verdadeiro, essencial, não é? A gente sabe disso, a gente sente isso também. Muito legal sua pergunta, Sayonara, muito obrigado. Reinaldo Teixeira fala que os orientadores não cansam nunca de nos encaminhar. É isso mesmo, Deus não desiste nunca de nós. A Gugu fala assim: que Deus abençoe e proteja poderosamente hoje e sempre a todos nós e a toda a humanidade. Gratidão eterna. Maurício, por sempre nos trazer tão abençoados ensinamentos que possamos praticá-los todos os minutos de nossa vida física. Gratidão eterna a Deus. Ai, perdi. Vamos lá de novo. Gratidão eterna. Muito bem. É isso mesmo, Gugu. Deus nos abençoa sempre como o sol, que não escolhe que dia ele vai brilhar, que dia não. Não escolhe que casas ele vai iluminar, que casas não. Se há casas escuras em pleno dia, é porque os seus moradores tiveram a terrível decisão de fechar as janelas. Que assim não seja com a gente, não é verdade? Graças a Deus, unamos-nos todos nessa gratidão a que nos remeteu a nossa amiga Gugu. Ju Passos diz: tento não sentir essa mágoa que só fere a mim, mas não estou conseguindo. Trato bem, mas no fundo sinto raiva. Ótimo, Ju. Ótimo? Por que ótimo? Porque você admite a sua situação. Quem não admite a situação, quem não reconhece o seu problema, quem não tem problema não tem solução. Então, você reconhecer que está amarrada ainda nessa mágoa é um primeiro passo fundamental para a sua libertação, para a sua cura. O segundo passo é a compreensão do processo educativo todo. Que todo aquele que, como disse hoje Jesus para nós, que todo aquele que não se reconcilia já com o adversário, joga para o futuro, joga para décadas, para séculos, para outras vidas às vezes, reconciliações que ele podia ter feito já, em poucos meses de pedido de perdão e de prática de reconciliação. Parece uma boa medida jogar para séculos, para outras vidas, questões que podíamos ter resolvido agora? Parafraseando a frase antiga e tão bem colocada, façamos já, façamos hoje a reconciliação que tendemos a passar para amanhã. Nunca deixe para amanhã a reconciliação que você pode fazer hoje. Se você olha um romance espírita, se você entende a lei de causa e efeito e percebe como
as mágoas vão se potencializando com o passar do tempo, você vai só ter uma decisão a tomar: a reconciliação já. Faça isso. Leia essa passagem do Sermão do Monte de hoje. Compreenda a lei de ação e reação. Compreenda a psique humana, a mente humana, como ela vai se apodrecendo com o veneno da mágoa. E veja todo esse apodrecimento endereçado a você e de você endereçado ao outro, numa triste corrente, num círculo de vinganças mútuas que às vezes aprisionam as pessoas por muito tempo, por vidas seguidas. Com essa perspectiva, você perceberá: só há uma decisão a tomar: reconciliação já, não é? E ela diz assim: fico sempre tentando não brigar por qualquer coisa, vou ter que conviver, nosso filho é pequeno. A decisão particular, naturalmente, ninguém se mete, ninguém entra nela. Mas como tomar essa decisão? Com que emoção tomar essa decisão? Ficar ou sair? Se for envenenado, essa é a decisão principal. Primeiro, expurgue do seu coração o veneno, compreendendo a importância da reconciliação. Depois tome a sua decisão. Ficar ou não ficar não é o mais importante. A decisão mais importante é tirar do seu coração o veneno da mágoa, da culpa, do ódio. Que a gente possa se ajudar uns aos outros nesse sentido. Muito obrigado pela sua questão, certamente não é só sua. Rosana Pereira diz: eu perdoo, faço preces pela pessoa, quero o melhor para ela, mas não quero continuar convivendo, me magoando. Estou errada? Como a gente falou até agora, falamos e encaixa perfeitamente para você. A decisão de conviver ou não conviver é individual. A decisão de conviver com ódio ou de não conviver com ódio é que é o problema. Convivendo ou não convivendo com ódio, convivendo ou não convivendo com perdão, com o coração limpo, é a grande decisão